isso, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, para que o Espírito Santo sopre seus desejos no nosso coração, para que através da pregação de hoje, que o Espírito Santo venha nos falar qual é o sonho de Deus para cada uma de nós, qual a vontade de Deus para cada uma de nós, ou pelo menos venha abrir o nosso coração para buscar esse desejo, para buscar este sonho. Vem, Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti, para que você seja o sentido, para que você nos mostre o caminho, para que você converta os nossos corações. Amém. E nós já clamamos o Espírito Santo na vida da Lucimara nessa noite, para que o Espírito Santo venha trazer novamente esse desejo de Deus na vida dela, para que ela possa representar, para apresentar para nós o desejo de Deus para a nossa vida, para que ela venha ser canal da graça para cada uma de nós, para que ela venha ser nesta noite a ungida de Deus a falar aos nossos corações. Que nós possamos estender a nossa mão aí nesse quadradinho que você está vendo, né? Você está vendo a Lucimara aí nesse quadradinho. Estenda a sua mão e que vamos pedir para que Maria interceda. Maria, que é o nosso exemplo de santidade, o nosso exemplo de fidelidade de Deus, a mulher que verdadeiramente sonhou os sonhos de Deus, que ela possa interceder pela Lucimara agora, para que ela seja canal da graça para cada uma de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vinda, querida. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, minha linda. Seja bem, eu fiz a vez aqui da Claudete, que foi ela que falou com você, mas já estava aqui no jeito. Então, te recebo com muito carinho aqui na partilha, né? Gente, essa é a Lucimara, ela vai se apresentar, porque a maioria não conhece, né? A gente conhece um pouquinho do Instagram aí, das palestras. Mas seja bem-vinda, né? Que o Espírito Santo derrame a unção de Deus sobre você. Amém. Muito obrigada, quero agradecer vocês pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ok, então tá bom. Gente, eu quero agradecer mesmo pelo convite, eu acolho como um convite de Deus na minha vida e na vida de vocês, né? Como a Sueli disse, eu sou a Lucimar, né? Meu nome é Lucimar Mazieiro, eu sou fundadora de uma comunidade chamada Comunidade Presença, então eu sou uma missionária. E dentro de todas as missões que a nossa comunidade tem, uma delas é um apostolado ligado às mulheres, que se chama Mulheres Restauradas, né? Esse apostolado, até poucos dias atrás, ele era realizado apenas presencialmente. Mesmo no período da pandemia, a gente limitava em atender uma por vez, né? É um apostolado que faz um caminho de restauração mesmo na totalidade da vida da mulher. Esse acompanhamento é feito através de formações, de orações, de aconselhamentos, né, ajudando assim a mulher a dar passos na sua vida. Eu tenho 49 anos, a minha comunidade começou quando eu tinha 23 anos, esse ano nós estamos num ano jubilar, né, um ano de jubileu de prata. Eu moro na cidade de São José do Rio Pardo, que fica no interior de São Paulo, onde é a sede da nossa comunidade. Essa comunidade ela é composta por homens, mulheres, solteiros, casais, celibatários, sacerdotes, né? Nós vamos ter a graça agora no mês de abril, ordenar o nosso primeiro sacerdote na comunidade, temos já um outro que está no caminho do diaconato. E dentro de tudo isso, eu sou celibatária, né? Eu sou celibatária,
Sou muito feliz no meu estado de vida e hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um pouco sobre o sonho de Deus na vida da mulher, tá bom? Realmente vai ser uma partilha, tá? Eu sei que eu tenho de 40 a 50 minutos para falar com vocês. É um tempo que eu tenho que dividir entre a minha fala, entre partilha e entre oração. Então, vamos deixar Deus conduzir mesmo esse momento, como Ele está conduzindo até agora, para que seja mesmo um momento muito frutuoso na vida da gente, né, meninas? Tenho certeza que Deus vai falar, como Ele já está falando. Quando nós falamos assim, né, de descobrir o sonho de Deus na vida da mulher, nós precisamos primeiro olhar para o sonho como vontade de Deus na nossa vida. Como mulheres cristãs, nós sabemos que a vontade de Deus na nossa vida é a nossa santificação. E às vezes, quando se fala em santidade, muitas mulheres parecem que vê a santidade como algo longe da vida dela, né? Porque a gente imagina aquelas santas lá do altar, aquelas santas que viveram lá na Idade Média, como Catarina de Sena, né? Como Teresa d'Ávila. A gente imagina aquelas santas doutoras da igreja, como Teresinha de Jesus. Mas eu posso garantir para vocês que tem muitas mulheres santas no dia a dia das nossas casas, de tantas profissões, no dia a dia de tantos relacionamentos, matrimônio, né? Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão aí muito próximas da santidade aqui no nosso meio. Eu garanto isso para vocês. Porque se nós estamos aqui, nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que existe um plano de Deus na nossa vida. E esse plano é realmente nos santificar. Então, para poder abordar esse sentido também do sonho dele para nós, eu vou trazer um pouco para vocês da vida da Virgem Maria, né? Eu louvo a Deus porque quando a Sueli me chamou, ela dizia justamente isso, né? Que Nossa Senhora é aquela mulher que soube viver o sonho de Deus na vida dela. E como soube viver, né? Muitas vezes a gente pensa que o nosso sonho é o que vai nos fazer feliz. Se o nosso sonho estiver nos planos de Deus, é o que vai nos fazer felizes. Mas se os nossos sonhos estiverem contrários ao que o Evangelho nos ensina, eu garanto para vocês que os nossos sonhos podem não nos fazer felizes. Podem nos dar momentos de alegria, euforia, mas felicidade não, né? Porque não tem vida feliz sem sacrifício, tá? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, eu estou aqui com a Bíblia da tradução da CNBB, né? Não sei se você tem alguma Bíblia próxima. A minha tradução é da CNBB, pode ser que mude algumas expressões, mas o sentido é sempre o mesmo, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, começa dizendo assim: quando Israel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou muito confusa com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de José. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Veja bem, quando nós olhamos para esse momento, parece tudo normal, né? Só que Maria tinha outros planos. Maria iria se casar com José. E nesse momento aqui, o mensageiro de Deus chega e apresenta a ela o sonho,
a vontade de Deus, o desígnio de Deus para a vida dela, e isso não iria envolver somente a vida dela, ia envolver a vida dela, a vida de José, a vida do filho que ela iria esperar, né? E é interessante que nesse momento aqui, eu acredito que vocês já devem ter conhecimento, mas Maria era uma menina muito jovem, né? Ela foi educada no templo, ela temia o Senhor, e ela sabia que o Messias havia de vir. Ela era uma mulher, sim, uma jovem apaixonada por Deus. Então, naquele momento em que ela foi visitada pelo anjo e saudada por ele, ela vai entendendo na presença dele que tudo aquilo que estava acontecendo com ela não era uma coisa da cabeça dela. Ela vai compreendendo ali que algo de Deus estava acontecendo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que o sonho de Deus aconteça na nossa vida é acolher esse sonho. E foi isso que Maria fez. Para ela acolher o sonho de Deus na vida dela, tudo que ela tinha projetado até então ia mudar. E ela aceita essa mudança. E ali ela estava recebendo uma notícia que ia totalmente contra aquilo que, vamos dizer assim, era o que fosse a lei natural da vida da mulher. Veja, ela ia conceber um filho, sendo virgem. O filho que ela ia conceber era de Deus. Isso, aos olhos humanos e à mentalidade humana, era algo impossível. Só que vocês perceberam que quando eu comecei a fazer a leitura, eu comecei assim, ó. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Nós estamos falando aqui de 2 mulheres. Estamos falando de Maria e de Isabel. Quando nós olhamos para Maria, nós vemos uma jovem, virgem, que estava para se casar com José e que fica grávida de Deus. Quando nós olhamos para Isabel, nós vemos uma mulher idosa, estéril e grávida. São 2 realidades femininas impossível aos olhos humanos. Somente possível para quem abraça o plano de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, e com toda certeza eu falo isso, que quando nós abraçamos o sonho de Deus na nossa vida, mesmo que para os olhos humanos ele seja impossível, ele acontece. Entende? Quando nós acolhemos, quando nós abraçamos o sonho de Deus na nossa vida, mesmo que para os olhos humanos eles sejam impossíveis, eles acontecem. E isso é tão verdade que na sequência dessa palavra, está dizendo assim, na minha Bíblia, lá no versículo 34. Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá isso, já que eu não convivo com um homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Então eu quero falar para você, repetindo as palavras de Deus, que são palavras de salvação, que são palavras que transformam a nossa vida, que são palavras que nos levantam diante da fé. Meninas, para
Deus, nada é impossível. Talvez você tenha alimentado um sonho no teu coração há anos e você já está até com vontade de aposentar esse sonho, como se você olhasse para ele e você falasse assim, não, mas isso é impossível acontecer. Digo para vocês mais uma vez, não, para Deus nenhuma coisa é impossível. Então vocês podem dizer para você mesmo, para Deus nenhuma coisa é impossível, sabe? Fala isso para você, diante dos sonhos que você tem, diante daquilo que você deseja para a tua vida, para a tua família. Se você é casado e tem filhos, para os teus filhos. Às vezes você tem um sonho, e até um sonho que envolve uma coisa material. Você quer ter uma casa para você morar, que seja sua. E aí você olha para as suas condições, você olha para a realidade que nós estamos vivendo, e você fala assim, mas agora sim que é impossível, agora sim que isso não vai dar certo. Eu digo para você com toda certeza, não, meninas, para Deus nenhuma coisa é impossível. Nós não podemos duvidar daquilo que é o poder de Deus na vida da gente, né? E também, nós não podemos deixar de apresentar para Deus aquilo que é a verdade do nosso coração. Porque o nosso sonho é a verdade que está dentro de nós, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós almejamos. E às vezes as nossas palavras, elas não são palavras de poder, mas de poder no sentido assim, ó, um poder de bênção. Às vezes as nossas palavras, ela tem um poder que não é de bênção, é um poder de maldição. Quando a gente olha para nós e a gente já fica falando, não, mas não vai dar certo. Não, mas eu já tentei de tudo. Não, mas eu já fiz de tudo. Não, mas todas as vezes que eu tentei, não cheguei a lugar nenhum. Não, mas isso aí que a Lucimar está falando é lá para os outros. Para mim não é assim. Essas palavras, elas não são palavras de bênção. A gente precisa começar a aprender a apresentar para Deus aquilo que é o nosso sonho. E dizer assim, ó, Senhor, aqui está o meu sonho. Se o meu sonho agrada ao teu coração e está de acordo com aquilo que o Senhor pensou para mim, abençoa. Porque, a gente, se não for, é Deus que vai se encarregar de mudar o nosso coração. É Deus que vai se encarregar de nos apresentar outra coisa, sabe? Então, nós precisamos ser fiéis a isso. Agora, eu quero aqui aproveitar esses minutinhos que eu tenho para reforçar algumas coisas importantes com vocês. Porque, por exemplo, quando nós olhamos aqui para Maria, a gente percebe que ela teve claro, né? Qual que era a identidade dela, ela teve claro ali naquele momento qual era a vocação dela, e ela teve claro nessa fala aqui qual seria a missão dela, né? Então, quando eu falo assim da identidade dela, eu estou dizendo para vocês, ó, o anjo chega e saúda ela dizendo assim, ó, alegra-te cheia de graça. Em outras traduções fala assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, nesse momento, quando ele pronuncia isso, ó, alegra-te cheia de graça, quando ele diz cheia de graça, ele está mostrando a identidade dela. Ela era uma mulher cheia da graça de Deus, entende? Essa era a identidade mais profunda dela. Porque essa era a característica da Virgem Maria que mais refletia onde ela estava. Agora eu pergunto para vocês, será que quando nós olhamos para nós sabemos qual é a identidade nossa que reflete no meio das pessoas? Porque às vezes a nossa identidade, ela não está refletindo como uma identidade abençoada. Ela está refletindo como uma identidade reclamona, que fica murmurando a toda hora,
que é sempre pessimista, que vive lamentando as coisas, que coloca em dúvida até mesmo o poder de Deus. Então, veja, o que nós temos refletido na sociedade que nós vivemos? Será que dentro da casa que nós moramos, nós refletimos aquilo que é próprio da nossa identidade? E aguenta aí que eu vou falar já já. Maria aqui, ela teve clara a sua vocação. Porque o anjo disse para ela que ela seria o quê, gente? Mãe. Então, nós podemos dizer que Nossa Senhora foi intercessora, que ela é rainha, que ela é desatadora dos nós. Podemos dizer para ela vários títulos. Mas, gente, o que realmente faz parte da vocação de Maria é ser mãe. Porque foi isso que o anjo disse para ela, que ela seria a mãe do Salvador. Agora veja, e a missão dela como mãe? A missão dela como mãe era ser mãe do Filho de Deus. Diante disso, eu pergunto para vocês, e a gente, e nós mulheres? O nosso sonho, ele está muito ligado àquilo que é a nossa vocação. Então, nós podemos dizer que nós temos ou a vocação ao matrimônio, ou a vocação ao celibato, que é uma vida consagrada, são aquelas que ou não se casam, ou depois de viúva também se consagram a Deus, né? Então, veja, nesse sentido, vocês precisam começar a pensar assim, vem cá, o que eu tenho para a minha vida como sonho condiz com aquilo que eu sou enquanto vocação? Um outro aspecto que a gente pode perguntar para nós é assim, ó, dentro daquilo que é a vocação que Deus me chamou a ser, eu tenho refletido onde eu estou, porque é assim que eu vou ser feliz, né? Então, eu disse para vocês que eu sou celibatária. Aí você vai falar assim, nossa, será que ela não quis casar? Não é que eu não quis casar, eu fui educada para casar. Eu tive namorado, eu fui apaixonada por uma pessoa. Mas eu posso dizer para vocês que, mesmo eu gostando muito da pessoa que eu cheguei a gostar no namoro, eu sentia que tinha uma coisa que faltava. Eu sentia que eu não conseguia fazer aquela pessoa feliz. E quando eu tive um encontro com Deus, esse encontro preencheu a minha vida. Esse encontro trouxe sentido para a minha vida. Esse encontro me fez eu sonhar, me fez eu desbravar um monte de coisas assim, sabe? Que até então eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, com 23 anos de idade, iniciou a comunidade que eu faço parte há 25 anos, né? Então, quando nós encontramos a Deus, nós também encontramos o sonho dele para a nossa vida. Então, muitas vezes nós ficamos nos perguntando assim, o que será que Deus tem para mim? Por que será que as coisas não estão dando certo para mim? Porque às vezes nós estamos só passando perto de Deus. Nós não paramos para ficar com Ele. Nós não paramos para dialogar com Ele. Nós não paramos para ouvi-lo. Porque quando nós ouvimos, a gente também se orienta. A gente se direciona com a fala de Deus, né? Assim como essa palavra aqui direcionou Maria, ao ponto dela dar uma resposta. Veja, todo chamado faz a gente dar uma resposta. E aqui Maria deu uma resposta para Deus, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então aqui, ó, para a gente abraçar o sonho de Deus, nós também temos que ter coragem de dizer assim para Deus, olha, Senhor, eu não tinha pensado nisso, mas já que o Senhor pensou nisso para mim, me ajuda, que eu vou precisar da tua ajuda. Entende? Eu estou aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu estou precisando do Senhor na minha vida profissional. Estou precisando do Senhor na minha vida afetiva. Eu estou precisando do Senhor na minha vida espiritual. Eu estou precisando. Mas vem me ajudar, porque eu necessito do Senhor, né? Então, aqui tem algumas coisas, gente, que eu falei para vocês que são próprias
da nossa identidade feminina, né? Então, veja, quando eu falo da mulher, eu estou falando daquela que, quando Deus criou, lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, quando vai falar da criação de Deus, da criação da mulher, o Senhor, ele fez para o homem a mulher como um auxílio oportuno. E muitas vezes, quando a mulher lê essa passagem, a gente não gosta muito, não. Porque quando a gente olha a palavra auxílio, a gente olha no sentido negativo da palavra. A gente pensa naquela que é auxiliar de escritório, auxiliar de enfermagem, né? Auxiliar de cozinha, ou seja, não é aquela pessoa principal, é a que auxilia a pessoa principal, né? Então, às vezes a gente se rebaixa um pouco a mulher. E, na verdade, só um minutinho, gente. Desculpa, é que eu tô com um pouquinho de faringite, tá? Quando nós olhamos para essa palavra auxiliar, às vezes a gente acaba se rebaixando um pouco. A gente acaba não se valorizando. Só que quando Deus criou a mulher como um auxílio oportuno, ele quis dizer, no original da palavra auxílio, que a mulher, ela é para o homem o socorro de Deus. Ah, Lucimar, mas e a mulher que não é casada? A mulher é para a sociedade o socorro de Deus. O sim que uma mulher dá a Deus, gente, pode trazer a salvação para aquela situação, como o sim de Maria. O sim que Maria deu a Deus trouxe a salvação para a humanidade. O sim que nós estamos dando para Deus aqui, nesse momento, né? São 9 horas da noite, nessa hora que nós estamos aqui, né, partilhando a nossa vida, rezando junto, como mulheres, ou querendo ouvir a Deus, esse sim que você está dando, ele é um sim que pode levar para a tua família, para a tua profissão, para os anseios da tua alma, a salvação, meninas. Entende? Quando nós damos um sim a Deus, a nossa resposta a Deus salva a nossa vida e a vida daquele que nós amamos, né? A vida, se você é casada, do seu esposo, dos seus filhos, se você não é casada, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, do grupo que você participa. Então, o nosso sim, ele faz a diferença. Se eu não pensar no sonho de Deus a partir de um sim que eu vou dar a ele, eu vou sempre achar que eu sou auxiliar. E muitas mulheres não se sentem como socorro, se sentem como empregadas. Nós não somos empregadas, nós somos filhas. Nós devemos traçar com Deus um relacionamento filial, um relacionamento de filha para pai, né? Outra coisa importante é que quando eu digo que a mulher ela tem essa identidade, que ela é esse socorro de Deus, eu quero colocar algumas coisas que são próprias da característica da mulher. Talvez vocês já viram isso em outros lugares. E se já viram, que isso seja reforçado de maneira nova para você. Algumas características importantes da nossa feminilidade é a ternura. Sabe? Olha, eu vou falar da ternura, vou falar da beleza, do mistério. Na ternura, gente, a mulher se diferencia da outra criatura. A mulher, na ternura, ela consegue trazer para o lugar onde ela está a harmonia. É isso mesmo. E se isso não está acontecendo, nós precisamos olhar para nós e verificar como é que nós estamos sendo ternura. Porque ser ternura não é ser frágil, falar mole, ficar de nhenhenhê. Não, gente. A ternura também é firmeza de Deus.
A ternura é ser aquilo que Deus chamou você para ser. É aquela presença bondosa de Deus aonde você está. É aquele olhar terno que vai olhar sem julgar, sem criticar, sem maltratar, mas vai olhar com um olhar de ternura que vai saber corrigir, que vai saber levantar o que está caído, que vai saber arrumar uma saída diante daquela situação difícil, que vai se doar, que vai se lançar, que vai organizar as coisas. Gente, isso é muito importante na nossa vida. Outra coisa linda é quando a gente fala da beleza. E quando eu falo da beleza, não estou dizendo que os homens são feios, gente. Mas eu estou dizendo que existe em nós uma beleza diferencial. Essa beleza não é em relação somente à forma do nosso corpo, do nosso cabelo, da cor do nosso olho. Não, gente. É aquela beleza que reflete no olhar. Aquela beleza que reflete no jeito que você escuta e acolhe o outro. Aquela beleza que reflete no teu toque feminino, no teu jeito de ser, sabe? A mulher, ela tem que se arrumar, ela precisa enfatizar a sua beleza não para seduzir o outro, mas para expressar que ela tem esse toque belo de Deus na vida dela, sabe? Então, a mulher precisa cuidar de si, cuidar do seu cabelo. E eu estou falando para vocês como quem está incomodada aqui com o cabelo, né? Sabe aquele dia que você lava a cabeça, seca correndo e sai correndo de casa? Eu estou assim hoje, sabe, gente? Então, às vezes, nós mulheres ficamos incomodadas com isso. É porque nós queremos chamar atenção, mostrar que nós somos mais bonitas que outras? Não. Nós queremos mostrar no nosso comportamento uma beleza que a sociedade deturpou. Nós queremos mostrar nas nossas decisões uma beleza que a sociedade quebrou. Uma beleza que o feminismo chegou e desconstruiu totalmente, sabe? Então, nós precisamos enfatizar em nós essa beleza. Gente, eu quero falar isso porque é assim, ó, quando a gente consegue olhar para a nossa beleza externa, na verdade, a gente só está colocando para fora a organização que está dentro de nós. Quando nós encontramos dificuldade para trabalhar a nossa beleza externa, é porque o nosso interior, ele não está legal. E quando nós tratamos a nossa beleza externa de uma forma meio que, vou usar a palavra escandalosa, né, para falar exagerada, assim, sabe? É sinal que lá no nosso interior também existe coisas que estão um tanto quanto incomodando. E a gente precisa chamar a atenção de alguma coisa. Então, às vezes, a gente chama atenção com uma roupa inadequada para o lugar onde nós estamos. Às vezes, nós chamamos atenção, por exemplo, com o jeito de falar, de dar risada, sabe assim? É como se a gente, não é que a gente é sanguínea, não é? Eu não estou falando de temperamento. Eu estou falando que às vezes nós nos posicionamos de uma forma desequilibrada. E às vezes nós estamos até arrumadas, até bonitinhas. Só que dentro de nós tem coisas desajustadas. Por isso que isso reflete no interior, no exterior. E é interessante porque quando a mulher não consegue organizar o seu exterior, o ambiente exterior que ela está fica desorganizado, entende? O ambiente que ela convive no dia a dia vai ficar desorganizado. Se ela arruma, parece que não arrumou nada, sabe? Parece que ela não vai dando muita atenção para aquilo. Tudo isso é reflexo que o interior precisa de ajuste. Aí o que a mulher faz numa hora dessa? Ela começa a arrumar desculpa. Não, mas eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida, porque eu saio de manhã, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar das crianças. Olha, fica tudo em cima de mim. É verdade. Aí a gente fala assim, eu não consigo conciliar as coisas. Não é que a gente não consegue conciliar.
lá dentro está tão bagunçado que a gente não consegue disciplinar o dia. E aí a gente não faz planejamento. Aí é que está o problema da gente. Esse é o nosso problema, meninos, né? Lucimar, o que isso tem a ver com o sonho de Deus para a nossa vida? Gente, imagina se num embaralhado de coisas do nosso interior, nós vamos enxergar a pérola do sonho de Deus lá dentro. Não vamos. A gente não vai enxergar a pérola do sonho de Deus dentro de nós, né? Eu também gosto muito de falar que a mulher, dentro da sua feminilidade, ela traz um mistério de Deus. Por quê? Porque é no corpo da mulher que é possível formar um outro corpo. É o mistério da vida, né? Veja, nós acabamos de ler um evangelho aqui, onde falava de uma senhora que era estéril, e mesmo assim ela concebeu um filho na sua velhice. Aquela que era tida por todos como estéril, e ela era mesmo estéril. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então, às vezes, nós olhamos para essa questão de mistério e a gente fala assim, ó, mas na idade que eu tô, eu nunca vou conseguir conceber um filho. Se essa for a vontade de Deus para a sua vida, você vai. E se você não conseguir, Deus pode te dar um filho adotivo, né? Estou falando de filho por causa da questão de Isabel aqui, mas não é só de filho, né? Às vezes a gente fala na questão dos estudos, na questão de coisas que a gente queria ter conquistado na vida. E aí, quando a gente não conquista, né, o que a gente faz? A gente começa a buscar quem foi o culpado da gente não ter conquistado. O que acontece nesse momento? Vem a revolta. Vem a revolta, gente. E ao invés da gente ficar com o nosso interior livre, a gente fica com o nosso interior escravo daquela culpa, daquela pessoa que nós culpamos, daquela situação que nós culpamos. Então, essa colocação de hoje é para mostrar para a gente que nós, mulheres, quando nós conseguimos alinhar essas coisas da nossa vida, nós abraçamos com mais facilidade o que é vontade de Deus para nós, mesmo que essa vontade nos leve a derramar lágrimas, tá? Mesmo que essa vontade não seja tanto quanto nós pensávamos, mas a gente aprende a descobrir a alegria de fazer a vontade de Deus. Uma coisa importante também é que, eu estou falando do mistério, mas eu quero falar que é próprio da mulher o princípio da acolhida, né? A mulher consegue acolher de uma forma diferente do homem, porque a mulher, ela consegue se colocar no lugar do outro com mais facilidade. Não é que o homem não consegue, mas a mulher consegue com mais facilidade. Então, por exemplo, se nós vamos receber uma visita na nossa casa, e às vezes faz tempo, né, que a gente não recebe visita por causa dessa pandemia, não é? Mas agora a gente está começando a receber, né? Quando a gente vai receber uma visita, a gente se preocupa com a casa organizada, a gente se preocupa em servir alguma coisa para a pessoa, a gente se preocupa em acolher bem aquela pessoa, em deixar aquela pessoa se sentir bem acolhida, né? E quando que a gente consegue fazer isso de uma forma por excelência? Quando dentro de nós acolhemos a vontade de Deus. Então, a gente se sente livre onde nós estamos. Nós acolhemos, gente, qualquer pessoa. Aí você vai falar assim, você está falando assim, Lucimar? Porque você mora no interior. Você pensa que é fácil acolher qualquer pessoa? Gente, eu estou falando da acolhida daqueles que são nossos amigos, daqueles que são da nossa família, né? Olha aqui, nós estamos num grupo, eu não conheço vocês pessoalmente, né? Estou olhando aqui para ver se eu conheço alguma pessoalmente, mas eu não conheço. Mas vocês, eu acolhi vocês no dia em que a Claudete entrou em contato com a gente para marcar esse momento. Sem conhecer, sem saber como que vocês faziam as reuniões, eu acolhi vocês.
nas minhas orações, nas minhas entregas, né? Então, se eu estou aqui, é porque eu acolhi vocês como parte da minha vida. E para vir aqui, o que a gente tem que fazer? Se preparar. Mesmo você estando aí na sua casa, você teve que preparar esse momento para estar aqui com a gente, né? Então, é próprio da mulher isso. Esse acolhimento faz-se ficar mais em evidente ainda da mulher uma outra característica, a de educar. Gente, é a mulher que educa. É a mulher que consegue pôr limite. É a mulher que consegue ter essa visão. E você vai falar assim, ó, mas e o homem, Lucimar, não faz nada? Faz, gente. O homem é o provedor. O homem, ele é o paterno. O homem, ele é é aquele que promove. A mulher é aquela que cuida, que educa, que conserva, que redescobre, sabe? Então, aí você vai falar assim, ah, mas hoje em dia não é mais assim. A sociedade pode ter colocado outros valores, mas eu estou apresentando para vocês aqui valores cristãos. Estou apresentando para vocês aqui aquilo que são os valores que nos conduz para o plano e o sonho de Deus, né? Se eu me deixo ser educada pelo sonho de Deus, eu vou conseguir educar, eu vou conseguir formar, né? Por que é isso? Porque, querendo ou não, mesmo as mulheres coléricas conseguem ter paciência, conseguem escutar. É, vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Mesmo as mulheres que são mais coléricas, que às vezes explodem com alguma coisa, mas elas educam. Por quê? Elas educam nas palavras ditas com amor, e palavra dita com amor não é aquela palavra assim, ó, não, gente. É aquela palavra de sabedoria. Sabe? A palavra de sabedoria dita com amor, ela vai penetrando assim que nem uma espada de dois gumes. Ela entra na alma, né? Gente, eu nunca me esqueço. Uma vez na minha infância, sabe? A minha família é uma família que procedente da zona rural, né? Meu pai foi agricultor. E eu me lembro que quando chegava assim no sábado, porque durante a semana, a minha mãe sempre ia ajudar nos trabalhos, às vezes até da roça. E eu que acabava ficando mais tempo em casa, mas o sábado era o dia de faxina, gente. Era o dia de faxina. Naquela época, a gente tinha aqueles pisos assim no chão que tinha que encerar, sabe? A minha mãe não tinha o negócio que dava brilho, então tinha um trem chamado escovão, assim, que você tinha que ficar ali esfregando aquele chão, né? Nem sei se vocês conheceram esses negócios aí. E eu me lembro, gente, que era um sábado à tarde. Nós tínhamos encerado a nossa copa. Aquele chão estava um brilho. E o meu pai chegou da roça, com o sapatão dele tudo sujo de terra. Sabe assim, quando pisa naquela terra com barro? E daquele jeito ele entrou dentro de casa. E aí eu fui, não é possível, o papai não está vendo que a gente limpou toda a casa? A minha mãe olhou assim para mim, com aquele olhar que só ela sabe dar. Ela olhou para mim, enquanto meu pai entrou no banheiro, ela me puxou para fora e falou assim, o que você prefere? O chão da copa brilhando e o teu pai fora de casa? Ou o sinal do sapatão do homem que trabalhou o dia inteiro na roça e ele dentro de casa? Gente, acabou a minha conversa. Catei o rolo, o pano, fui lá, limpei e até lavei o sapatão do meu pai. Sabe? Porque eu já tinha vivenciado uma experiência de uma vez que meu pai veio para a cidade, a gente ficou na roça. Então, eu não queria que meu pai ficasse fora de casa.
Então, nós fazíamos de tudo para que ele fosse acolhido ali dentro, né? Então, assim, ó, as correções ditas na sabedoria cala as pessoas. Aquele dia, aquelas palavras da minha mãe me calou. E olha que eu não sou muito de ficar quietinha não, sabe, gente? Mas naquele dia, aquelas palavras me calou. Por quê? Porque o meu pai dentro de casa me dava segurança. Porque o meu pai dentro de casa era minha família, sabe? Era a minha proteção, era o nosso sustento. E mesmo ele sendo muito bravo, ele era meu pai. Só que eu aprendi isso com quem? A minha mãe. Se não fosse ela, eu não teria aprendido isso. Então, eu quero dizer para vocês, meninas, que vocês, mulheres, têm um papel muito importante na educação dos filhos para as virtudes. Um papel muito importante na educação, até mesmo dos nossos amigos. E educar na sabedoria, sabe? Com tudo isso, a gente faz essa bela harmonia. Então, como que a gente consegue viver tudo isso? E eu já vou caminhando aqui para encerrar, para a gente poder rezar ou partilhar, ver como que nós vamos fazer, né? A mulher, ela também precisa aprender, se ela quer descobrir o sonho de Deus para ela precisa aprender a ouvir a Deus. É isso mesmo. Porque como é que Nossa Senhora ouviu? Como é que Nossa Senhora soube do plano de Deus para ela? Ela ouviu. Ela ouviu o que o anjo, o mensageiro de Deus, disse para ela. Aí você vai falar assim, então tá bom, Lucimar, eu vou ficar aqui quietinho ouvindo, porque daqui a pouco vai chegar um anjo de Deus aqui, vai abrir a porta e vai falar para a gente o que Deus quer de nós. Vocês sabem que não é assim. Mas a gente ouve a Deus quando nós nos colocamos em atitude de escuta. Por exemplo, dentro de todas as situações que nós estamos vivendo, nós vamos chegar para Deus em oração, e aqui eu quero falar que a intimidade com Deus nos conduz à vontade de Deus, tá? Nós vamos rezar, e quando nós rezamos, Deus começa a se manifestar, trazendo a paz dentro do nosso coração, falando conosco através da palavra, falando conosco quando nós recebemos os sacramentos, porque às vezes nós estamos com dificuldade de escutar, porque no fundo, nós precisamos nos arrepender de algum pecado e confessar. Aí na hora que nós confessamos arrependidas, o que acontece? Nós sentimos a paz do Senhor, como que curando todo aquele sentimento de culpa, de peso, de angústia que estava dentro de nós. Toda angústia por causa do pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Tem alguns sentimentos muito parecidos com a angústia, com a tristeza, que provém do pecado, né? Então, meninas, é muito importante que a gente também aprenda a cultivar uma vida de oração, né? A gente aprenda, assim, a cultivar essa vida de oração que nos conduza mesmo a um encontro mais belo com Deus, né? E a gente pode falar com Deus através de uma oração espontânea, como eu vi aqui a irmãzinha fazendo antes de eu começar a falar com vocês, ou também através de uma oração, de um salmo, através de uma oração de um terço, através de uma oração escrita. Eu posso falar com Deus assim. Se eu me coloco para escutá-lo, se eu me coloco mesmo falando de coração com ele, é claro que eu consegui entender o que ele está dizendo comigo, né? E aí eu encerro, então, contando um testemunho para vocês, já que eu falei do sapato do meu pai, né? Quando isso aconteceu, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, gente. Mas eu aprendi que Deus responde à oração da gente quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, sabe? Morando lá no sítio.
na casa dos meus avós paternos. A minha casa era a casa dos meus avós. Um belo dia, o meu pai veio para a cidade e não voltou para o sítio. E eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu lembro que nós dormimos e aí no outro dia cedo eu encontrei a minha mãe num pomar que a gente tinha assim. Ela estava sentada ali embaixo de uma laranjeira, chorando. E eu perguntei assim para minha mãe: Mãe, a senhora está chorando? Mamãe, a senhora está chorando? E ela falou assim para mim: Vamos rezar com a mamãe? Vamos rezar uma novena com a mamãe? E eu falei: Mas por que a gente vai rezar uma novena? Aí ela falou assim para mim: Para o papai voltar para casa. Aí ela estava me explicando, né, que tinha que rezar durante 9 dias, que todo dia a gente ia rezar, que jeito que a gente ia rezar. E eu falei assim para ela: Mas a gente vai rezar para o papai voltar? Então vamos rezar tudo hoje. 6 anos, hein? Gente, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu falando com a minha mãe assim: Vamos rezar tudo hoje. Só que a gente rezou os 9 dias. Era uma novena para Nossa Senhora. E daí, quando chegou no 9º dia, eu acordei antes da minha mãe, fui lá na cama que a minha mãe estava e falei assim: Mãe, acorda, é hoje, mãe. É hoje que o papai vai voltar para casa. A minha mãe sentou na cama, me abraçou e falou assim: Nós vamos combinar uma coisa, tá? Se até meio-dia o papai não voltar para casa, nós vamos nos arrumar e a gente vai lá na cidade, na casa da vovó da cidade, tá bom? Aí eu falei: Mas e se a gente desencontrar o papai? Porque eu tinha certeza que Nossa Senhora ia trazer o papai para casa. Só que deu meio-dia, o papai não chegou. E aí a gente fez exatamente o que a minha mãe falou. Nós tomamos banho, nos arrumamos, o carro estava com meu pai na cidade, então a gente tinha que pegar carona para ir para a cidade. Eu lembro que nós descemos assim, para ficar na beirada da estrada, para esperar uma carona para poder ir para a cidade, né? Nisso, gente, eu lembro que eu olhei assim, eu estou fazendo gesto porque é como se eu estivesse vivendo esse momento, né? Eu olhei assim, bem no alto do morro, e eu avistei um fusquinha branco. E eu falei assim: Mãe, olha lá, Nossa Senhora está trazendo o papai para casa. A minha mãe apertou a minha mão assim e falou assim: Você não vai falar nada disso para ele, hein? E vocês acreditam que era o meu pai mesmo? Nossa Senhora de verdade trouxe o meu pai para casa. E eu lembro que nós ficamos ali esperando, ele passou com o carro, pegou a gente, nós chegamos em casa, né? Nós conversamos, e eu sei que dali nós mudamos para a cidade. Mas o que eu guardei, gente? Que Nossa Senhora escuta o que a gente pede. Então, na minha vida, os problemas mais sérios eu resolvo que jeito? Com novena. Eu até escrevi uma novena. Com novena. Eu rezo mesmo, eu faço novena. Minha mãe faz novena até hoje. Eu coloco a comunidade para fazer novena, eu coloco a comunidade para fazer cerco de Jericó, eu coloco a comunidade para fazer campanha de oração, porque eu sei que Deus responde às nossas orações. E o sonho de ver o meu pai de volta para casa aconteceu. Então, eu quero dizer para vocês, meninas, que nós podemos ser mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres que rezam, porque assim nós vamos ter intimidade com Deus. E Deus vai responder às nossas orações, Deus vai responder os nossos questionamentos, as nossas perguntas, sim, porque Ele não deixa nenhum dos seus filhos sem respostas. Amém? Vamos rezar um pouquinho? Vamos? Sei que vocês já rezaram para a gente começar, mas eu quero rezar por vocês agora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Amado Jesus, nesse momento em que nós estamos reunidos em Teu nome, eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora para que
nós possamos agora também nos sentir fortalecidas para acolher o sonho de Deus na nossa vida. Eu quero te pedir mesmo, Nossa Senhora, por todas essas mulheres que estão aqui agora neste encontro de partilha, que a Senhora vai visitando cada uma delas, como a Senhora foi visitar Isabel, que a Senhora vai levando para cada uma delas a presença de Jesus, como a Senhora levou para Isabel. Que da mesma forma que João Batista estremeceu de alegria no ventre de Isabel, nesse momento, Nossa Senhora, em que elas estão sendo visitadas pela Senhora, também o interior delas possam estremecer de alegria, de fé, de sabedoria, de paz. Que todas aquelas situações que elas tinham até mesmo congelado nas suas vidas, situações onde elas já achavam que não tinham mais jeito, que já era uma situação que poderia até esquecer, que nesse momento, Nossa Senhora, a Senhora venha mesmo ajudar essas minhas irmãs a restaurar a vontade de sonhar, a restaurar mesmo nelas a graça mesmo de serem curadas na sua afetividade, nos seus relacionamentos, que elas também possam assim sentir nesse momento a Senhora derramando sobre elas a graça da ternura. Quantas mulheres diante das dificuldades, dos problemas, de todas as situações difíceis que vêm passando, esqueceram de ser ternura, de ser a harmonia nos seus lares. Também quero te pedir, Nossa Senhora, nesse momento, vai derramando a tua graça, nos ajudando mesmo a restabelecer toda a beleza de Deus em nossa feminilidade, aquela beleza que é expressa no nosso olhar, no nosso falar, nos nossos gestos, na nossa maneira de nos vestir. Ó Virgem querida, ó Virgem Maria, eu te peço mesmo nesse momento, vem auxílio a todas nós, vem socorrer aquelas que estão decepcionadas, aquelas que estão assim angustiadas, passando mesmo por situações onde não se sentiram valorizadas. Eu quero te pedir mesmo, Nossa Senhora, vai restabelecendo a firmeza da fé em cada uma delas, vai restabelecendo mesmo a graça da oração em cada uma dessas mulheres, que elas retomem uma vida de oração pessoal, que elas retomem aquela vida de adoração, de busca dos sacramentos, da confissão, da Santa Missa, e até se for o caso, Nossa Senhora, até para fazer uma novena a Ti. Nós te pedimos agora, Mãe querida, vem mesmo em auxílio a todas nós. Oh, Mãe querida, vai passando mesmo em cada um desses lares, principalmente esses lares que estão precisando mesmo de emprego, essas nossas irmãs que têm sofrido mesmo dentro da área dos relacionamentos, aquelas que passaram por decepções, até mesmo com os filhos, aquelas que estão passando por grandes preocupações em relação à área econômica, aquelas que vivenciaram situações de perda, onde nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, passaram pela perda de entes queridos, pessoas tão queridas que faleceram não só por causa da pandemia, mas também faleceram por doenças graves, aquelas que perderam talvez pessoas de repente, que a Senhora venha mesmo agora trazer a graça do consolo do céu para elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Diante de tudo aquilo que a Lucimar partilhou conosco, né? Eu peço que a gente continue nessa
esse momento de oração e com a mão no nosso coração, que a gente peça para o Espírito Santo de Deus selar conosco tudo aquilo que foi partilhado, tudo aquilo que ela trouxe para nós. Tenho certeza que, como eu, você também ficou com o seu coração cheio para receber a vontade de Deus, para acolher a vontade de Deus, para buscar uma intimidade com Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Vamos nos deixar ser conduzidas pela graça de Deus, deixar Deus sonhar em nós. Deixar Deus sonhar em nós é aceitar a vontade dele. E muitas vezes a vontade dele não é a minha vontade. Muitas vezes o querer de Deus não é o meu querer. Mas que o Espírito Santo de Deus nos convença. Que a nossa oração seja essa. Espírito Santo de Deus, me convença que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Às vezes a gente escuta muito isso, a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, mas não colocamos em prática e não deixamos com que a vontade dele se sobressaia sobre a nós. Então, nesse momento, ouvindo essa canção, que a gente possa aceitar a vontade de Deus e deixar ele sonhar em nós. Feche os olhos, vá sentindo o Espírito Santo de Deus. Os teus sonhos e os teus planos são melhores que o meu, Senhor. Eu deixo o Senhor sonhar em mim. Deixa eu sonhar em ti. Deixa eu sonhar